Fala galera, beleza? Meu nome é Leandro Rodrigues, sou aqui da Shooters Trading e vamos começar aí mais um resumo semanal que vai aí do dia 3 até o dia 6 de novembro, na verdade dia 2, né? Só que dia 2 de novembro, feriado, e tivemos aí a oscilação, né, do mercado ao longo da semana. Vamos olhar toda essa oscilação, vamos passar aqui para vocês a nossa visão para a semana que vem e também o que aconteceu, né, durante a semana aí, fazer uma retrospectiva. Principalmente em relação aos drivers também. Vamos passar aqui o que saiu de notícia que afetou, né, a precificação dos ativos aí ao longo da semana. Beleza? Então vamos lá para o vídeo ficar bem objetivo. Vou pedir, por favor, deixa o like aí para fortalecer o canal, fortalecer o vídeo e também para possibilitar que a gente consiga bater o algoritmo do YouTube e mostrar, né, esse conteúdo com valor educacional aí para a galera ir se desenvolvendo e pegando mais o jeito do mercado, quem está começando aí na profissão de trader, fazer day trade, viver disso, viver de mercado financeiro é totalmente possível. A gente faz isso no nosso dia a dia, a gente costuma de vez em quando mostrar o resultado lá no Instagram. Então se você quer, siga as nossas redes sociais, tem o nosso canal aqui no Linktree, né? Tem o nosso canal no Instagram, tem grupo no Telegram, no WhatsApp, tem um monte de ferramenta aí para a gente poder se conhecer, trocar ideia, fazer amizade, né, com a galera e todo mundo crescer junto, porque às vezes você tem uma dúvida, aí a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa que às vezes não teve, né, a pegada ali, a coragem de perguntar, né, ficou com vergonha e tal. Então assim, agrega muito, sempre um, né, vai agregando aí na trajetória do outro. Então vamos lá. Drivers da semana, o que movimentou o mercado essa semana? Essa semana tivemos a eleição lá nos Estados Unidos, né? Na verdade, você vê, começou segunda-feira e até hoje, que é sábado, dia 7 de novembro, agora o Biden, né, já está assim, praticamente com a eleição ganha, mas ainda assim o Trump está dizendo que vai demorar ainda muito para, de fato, terminar essa eleição. Ele não aceita esse resultado aí que está quase que certo já, né, do Biden ganhar. E vai recorrer, já está recorrendo ao tribunal, e a gente não sabe muito bem o que vai dar isso. Sabemos que o mercado tende, né, quando fica algum driver assim, forte, igual esse, e fica indefinido, fica assim com questões a resolver, né, com novos capítulos aí nessa novela, o mercado fica a risco, fica tenso, tem um tipo de aversão a risco nesse sentido, né, e se for uma situação que vai se agravando no sentido de ficar cada vez mais embolada essa história, aí pode ser realmente um driver negativo para a bolsa, né? Negativo para ações, ativos de risco, né, caindo e ativos de proteção subindo, como o dólar, por exemplo. Então a gente tem que ficar de olho. Essa eleição aí nos Estados Unidos, foi muito mais conturbada e também muito mais acirrada do que todo mundo esperava, né? A gente já esperava aí que teria aí uma diferença pequena, mas que ainda assim seria uma diferença relevante que de fato, né, determinaria ali o vencedor. E na verdade está sendo muito acirrada, muito próximo ali a quantidade de votos, tanto de um candidato quanto de outro, né? Mas beleza, vamos lá. Tivemos os PMIs na China e nos Estados Unidos que vieram positivo, também outros aí ao redor do mundo aí também vieram positivos. O que é o PMI? O PMI é o índice que mostra aí como que está a saúde da economia de um país, se ela está expandindo ou se está retraindo. Então, quando vem acima de 50, que é tipo o eixo zero ali, vem acima de 50 significa que está expandindo, né? E abaixo, retraindo. E aí os índices, além de vierem, né, acima dos 50, eles ainda vieram acima do esperado, que já era, né, positivo, o esperado, o consenso do mercado já esperava já uma alta, mas veio ainda maior que isso. Então veio bem positivo já na segunda-feira, terça-feira, isso aí começou a refletir nesses ativos de risco, a bolsa começou a subir, a gente vai olhar isso aí com calma. Tivemos então a ata do Copom com uma declaração amena ali ao longo da semana, né? Inflação no Brasil em alta, mostrou ali logo no início da semana, saiu alguns dados ali de inflação e ficou nítido que realmente está subindo a nossa inflação. A gente tem que ficar acompanhando isso aí, que é um driver importante. De novo, né, eleições ainda estavam indefinidas na terça, na quarta-feira, até repetimos ainda ali embaixo, na terceira frase ali, eleições ainda indefinidas, porque realmente estava nessa situação, todo mundo esperava uma coisa que
fosse resolver rápido e não foi assim, né? O ADP é a prévia do payroll, é um indicador que sai na economia americana sobre a quantidade de empregos que foram gerados, e ele veio negativo, então trouxe um sentimento de que viria um payroll na sexta-feira, ontem, também negativo. PMI lá nos Estados Unidos, na terça, se não me engano, ou quarta-feira, ele veio, o ISM, que é o PMI que não é industrial, ele veio negativo, e, como eu já disse, o PMI na segunda, ele veio positivo lá nos Estados Unidos, só que é o PMI industrial. Esse PMI que veio depois ao longo da semana é o ISM, que é o não industrial, ele veio negativo. O estoque de petróleo veio abaixo do esperado, veio bem abaixo do esperado, o que foi positivo, significa que ainda há uma demanda muito forte por petróleo, né? E isso mostra que existe uma economia aquecida, né? Apesar daquele risco muito sério que a gente vai agora provavelmente passando esse driver aí da eleição, resolvendo essa questão, volta a nossa atenção para que a atenção dos investidores volta para a situação do coronavírus, né, na Europa e tal, que, digamos assim, afeta diretamente o petróleo e todo o resto, né? Então a atenção tende a voltar agora para esse driver. O FONC também tivemos aí a manutenção da taxa de juros de 0,25%, uma declaração também tranquila ali, digamos assim, dentro do esperado, né? Tivemos a venda no varejo lá na Europa bem negativa, bem abaixo do esperado, era esperado que fosse cair 1%, caiu o dobro, então assim veio negativo, a situação lá no comercial, né, no varejo não está legal. Seguro-desemprego nos Estados Unidos também veio pior que o esperado, também puxou aí negativamente, né? E tivemos ontem, mais recentemente, quinta e sexta-feira ontem, o Biden com grande vantagem na apuração dos votos, né? Novamente, saiu mais dados sobre a inflação brasileira, confirmando essa alta da nossa inflação. Tivemos, então, ontem o payroll nos Estados Unidos, que surpreendeu. Como eu falei, o ADP ele veio negativo, mas o payroll ele veio acima do esperado. Era esperado um crescimento X, ele veio bem mais acima do que isso. E a taxa de desemprego também veio acima do esperado, né? Ela reduziu bastante a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos. Então isso aí fortaleceu muito as bolsas assim pelo mundo, né? Os ativos de risco subiram e o dólar teve uma das semanas de maior queda aí das últimas semanas. E um dia também muito atípico, caiu mais de 200 pontos o dólar entre a máxima e a mínima, né? Além de ser um range que há muito tempo não se via, de tanta oscilação em pontos em um dia só, também foi direcional, né? Ele só caiu, só no iniciozinho do dia que pareceu ali uma tendência de alta e depois já virou a tendência de baixa e foi embora. E hoje, dia 7 de novembro, saiu os dados da China. Ela importou, ou seja, ela comprou de outros países bem menos que o esperado, ela exportou, ela vendeu bem mais do que o esperado e a balança comercial da China veio bem positiva, né? Bem, digamos assim, lucrativa, mostrando ali um saldo bem legal, um superávit bem maior do que o esperado. Você vê, nessa situação aí de pandemia, de crise toda, a China aí, uma das que mais cresceu, digamos assim, e talvez, né, se beneficiou da situação. Complicado, né? Então vamos lá. Índice. Temos aí nossa tela do índice. Essa foi a oscilação de todos os dias dessa semana, dia 3, 4, 5 e 6. Se quiser, dá uma paradinha no vídeo agora, dá uma olhada aí direitinho quais foram os pontos que o mercado respeitou em relação a esses pontos que são pontos objetivos, né? Máxima, mínima, abertura, fechamento, ou seja, são pontos objetivos. E o ajuste também, ajuste muito importante, a gente usa bastante essa análise de ajuste para saber quem está ganhando, digamos assim, no mercado, né? Se são os touros ou os ursos, os comprados ou os vendidos. No índice, essa semana, tivemos essa oscilação do preço. Nós tivemos aqui uma abertura na segunda-feira com gap de alta, tínhamos essa linha de tendência, o mercado ele ficou lateral até alcançar essa linha de tendência, né? E aqui entrou a força compradora, confirmando a nossa leitura através dessas linha de tendência. Nós divulgamos essa semana passada um vídeo aqui no YouTube sobre linhas de tendência, sobre como definir de forma correta a linha de tendência, o que ela é, o que ela mostra pra gente, né? E eu acho muito válido, ficou um vídeo bacana,
curto, objetivo. Então dá uma olhada lá, eu tenho certeza que uma simples linha de tendência, porém bem feita, bem desenhada, pode ser muito, muito lucrativa para você no day trade ou até, principalmente até, em investimentos em ações que tendem a ter um desempenho mais tendencial, né? As ações elas tendem a ter um movimento mais tendencial e aí você consegue definir linhas de tendências ali que são muito bem respeitadas, né? Tem um motivo por trás disso. No curso a gente entrega isso para a galera, tanto no curso online quanto no curso presencial. A gente está até com uma turma aberta, se você é aqui da região de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, na serra aí do estado do Rio de Janeiro. Se quiser fazer um curso presencial, quiser trocar ideia com a gente presencialmente, pessoalmente, entre em contato com a gente que ainda tem vagas, são poucas vagas, mas temos vagas aí. Então essa oscilação foi a oscilação do dólar. Também sugiro que dê um pause, dê uma olhada com calma aí como foi essa oscilação do dólar. Dólar que essa semana caiu muito, olha só, ontem 2,93% de queda, né? A máxima foi 5.579 e a mínima 5.362,5. Ou seja, o dólar saiu de 5,57 para 5,36, uma diferença de mais de 20 centavos ou mais de 200 pontos. Isso é uma grande, grande, grande oscilação. E tá aí, ó. Essa foi a nossa movimentação do dólar nessa semana. Abriu com um gapzinho já de baixa, continuou, realizou, fez uma correção, né, do movimento já, desse movimento de baixa, tocou. Na verdade, aqui ele definiu o início, né, de um movimento de baixa. E aqui, ó, a gente teve essa lateralização, tocou de novo e definiu para a gente essa linha de tendência no cenário macro. O mercado já começou na quinta-feira com gap de baixa, bem vendedor, certo? O dia inteiro aí praticamente de queda, uma pequena correção aqui e continuação de queda. E aí, ó, na sexta-feira já tivemos aí o teste da linha de tendência, passou um pouquinho, né? Mas já depois já defendeu certinho ali, ó, certo? Isso aqui é o que a gente costuma falar, fica aí até como dica para a galera que assiste. A gente sempre tem o intuito de ajudar vocês, de tentar melhorar, né, o operacional de vocês, o entendimento do mercado. Aqui, a gente chama aqui, ó, foi a primeira hora do dia, mercado bem comprador nessa primeira hora do dia. A gente ficou olhando para ver até onde poderia ir, se ia romper essa linha ou não, né, se ia pegar assim, esse movimento de alta mesmo para o dia todo e confirmar uma correção em relação a toda essa queda, né? E não foi o que aconteceu. Na região ali dos 70, 75, que a gente tinha ali pontos já de resistências, além dessa linha de tendência aí no gráfico macro, né, de 60 minutos, nós tínhamos aqui um movimento de, que a gente chama assim de gritaria, né? Os comprados estavam comprando aqui com muita força e agressividade, né? Ou seja, o mercado estava gritando compra, 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 compra. E aí enquanto o mercado tivesse com esse apetite, né, comprador, a gente não pensava de jeito nenhum em venda. A gente estava buscando ali pontos de compra, né, para aproveitar a tendência e quem sabe fosse uma tendência do dia todo. E quando a gritaria acabou, que chegou realmente na região aí dos 75, 76, tocou lá no 79, que foi a máxima, e já rejeitou de primeira, né? E ali a gritaria de compra, esse apetite, essa agressão compradora já diminuiu muito, já praticamente parou. E aí começou uma gritaria, digamos assim, de venda, né? Um burburinho, vamos colocar assim, de venda. E ali a gente tinha pontos, graças a Deus a gente conseguiu vender bem pra caramba o dólar ali. Conseguimos levar uma operação bem vantajosa, com payoff bem legal. Até mostramos essa operação aí nos stories no Instagram, mostrando ali um vídeo com músicas e tal. E no nosso grupo no WhatsApp também a gente lançou um vídeo com a música do Tropa de Elite, brincando um pouco, né, para ficar um troço mais assim lúdico e divertido. E no final a gente mostra exatamente como que foi o nosso dia, entre máxima excursão positiva, máxima excursão negativa das operações. Dá para ver nitidamente que a primeira operação do dia já foi uma operação muito, muito para frente e pouquinho assim de balanço. Então teve um payoff excelente, né? Ali foi, vamos colocar aí uns 6-1, mais ou menos, isso mesmo, 6-1, provavelmente que a gente conseguiu ali. Então, tudo pela análise disso, né? Se você está pensando num cenário de venda,
espera acabar a gritaria dessa compra, espera o mercado dar uma acalmada na compra, antes de você começar a pensar realmente de entrar vendido, né? Assim também, se o mercado está caindo muito e você acha que já é uma exaustão, que o movimento de queda, né, já está acabando, já está no seu fim, espera essa gritaria, esse volume vendedor acabar, começar a realmente aparecer os compradores ali a tentar subir o preço, e aí você procura um ponto de compra, geralmente um pullback, uma região ali que você já está, digamos assim, mais protegido, tem um seu stop técnico bem definido, e aí você pode arriscar, né, uma operação de venda, como a gente fez aqui no mercado que estava bem comprador, ou você vai arriscar ali uma compra, né, no mercado, vamos supor, bem vendedor, beleza? E assim foi o dia, né? Sexta-feira só caiu, e caiu muito, como a gente já comentou, né? E graças a Deus a gente conseguiu aí fechar um dia, uma sexta-feira, de um payroll, né, que é um dia muito volátil, com um financeiro bem legal. Semana que vem, calendário aí da próxima semana. O que a gente tem na próxima semana? Já na segunda-feira, dia 9, tem discurso, 6h25, mercado aqui abre às 9 horas, né, o índice futuro, dólar futuro 9 horas, e o índice, o Ibovespa, né, as ações abrem às 10 horas. Então, galera, discurso vai ser 6h25, não vai afetar a nossa negociação, não é durante, né, o nosso pregão, vai afetar, digamos assim, o leilão de abertura. No leilão de abertura já vai precificar o que a Christine Lagarde vai dizer. Na terça-feira, e não tem mais notícia assim programada, né, agendada para segunda-feira, é só isso. Vai ser provavelmente uma semana mais calma, menos agitada que essa primeira. E geralmente é assim mesmo, a primeira e a última semana do mês, elas são mais voláteis, a segunda e a terceira, as semanas do meio aí do mês são mais tranquilas. E assim parece que vai ser. Tem drivers, né, como a gente já falou, o Biden se elegendo, o Trump atacando lá nos tribunais, isso tudo pode trazer volatilidade para o mercado. Terça-feira, dia 10, tem aqui, ó, perspectiva energética de curto prazo, às 9 horas, sai aí no leilão de abertura, e oferta de emprego JOLTS, que também sai meio-dia na terça-feira, e aí pode trazer alguma volatilidade nesse horário, beleza? Dia 11, quarta-feira, outro discurso da Christine Lagarde, mas aí já é às 10 horas, no nosso pregão já vai estar aberto, né? Então vai afetar a precificação dos ativos nesse horário, dependendo, né, do que ela falar. Quinta-feira, dia 12 de novembro, nós temos aí a inflação, lá nos Estados Unidos às 10h30, um importante dado. 10h30 também sai pedidos iniciais por seguro-desemprego, né? 10h30 também tem essa volatilidade entrando aí por causa do número. 13h entra um pouco de volatilidade com o estoque de petróleo sendo divulgado, e depois de novo 1h45 Christine Lagarde vai dar um outro discurso, também pode afetar os nossos ativos aqui. Sexta-feira, inflação nos Estados Unidos às 10h30, um importante número, sem dúvida nenhuma, e no sábado sai às 10h30, sábado a gente não tem pregão aqui, então não vai afetar, vai afetar o leilão de abertura da outra segunda-feira, beleza? Extra, nós temos aqui no Brasil, né? A inflação vai sair também, inflação ao redor do mundo aí, na semana que vem, a data, né, assim, os horários, a gente ainda tem que verificar, não foi divulgado, então sai números de inflação semana que vem, vendas no varejo, pelo mundo afora também, o IBCBR, que é a prévia do nosso PIB, sai também durante a semana que vem, e estímulo dos Estados Unidos a gente tem que ficar de olho, não está programado, mas o que acontece? Se o Biden realmente for eleito, ele pode divulgar alguma coisa, os Estados Unidos em si, né, o Donald Trump pode divulgar alguma coisa em relação a esses estímulos, e isso afeta bastante a economia, isso vai afetar os ativos de risco. Temos então a nossa frase, para já encerrar aí o vídeo, chegamos aí no finalzinho do vídeo. Seguinte frase: eu defendo fortemente este método de proteção de lucro. A eliminação científica de perdas é um dos fatores mais importantes nessa arte. Isso é dito por esse rapaz muito conhecido mundo afora, no mundo aí dos investimentos, RW. No curso a gente passa muito sobre esse autor, sobre esse senhor, essa lenda aí do mercado financeiro, e a gente usa muito ele como uma base para definir nossos critérios, nossas regras de operação, de negociação, né? E o que ele fala aqui? Que ele defende muito um determinado método de proteção de lucro.
ele defende muito essa ideia de você proteger o seu lucro, proteger o seu capital, né? A eliminação científica, ou seja, técnica das perdas, é um dos fatores mais importantes nessa arte de negociar, né? Por que isso? Porque se você tem um método técnico de eliminar as perdas rápido, né, e deixar também o seu lucro protegido, no sentido de que você não corta ele antes da hora, né, você vai conseguindo alongar os seus lucros, ter ganhos, né, cada vez maiores, e isso não depende de você, depende do mercado, e ter também um método que corta as suas perdas muito rapidamente. E isso depende de você, é você que vai definir qual é o prejuízo que você aceita naquela operação. Mas se você define um prejuízo, vamos supor, financeiro, você está atrelando o seu stop, né, o seu prejuízo, o seu erro, a uma variável pessoal sua, do quanto de financeiro que você arrisca naquela operação. Você não está tendo ali uma identificação científica, técnica, não tem um motivador técnico para sair daquela operação. Eu vou sair aqui porque o ativo está numa tendência que é um fundo importante. Se romper, vai mudar o cenário todo, eu vou sair aqui. Eu estou saindo de uma forma técnica, entende? Científica. Isso é o ideal, esse é o correto, é isso que ele defende. Ter uma eliminação científica, técnica de perdas e também um método de proteger o lucro. E aí a gente ensina isso para a galera no curso, a gente vamos passar muito nesse curso presencial que a gente vai gerar aqui dia 17 até o iniciozinho de dezembro, né? E também no curso online. Em breve a gente vai abrir as turmas de novo para o curso online. A galera que está fazendo o curso online, que entrou aí na primeira turma, está gostando muito, graças a Deus. E a gente já tem como ali melhorar algumas coisas no curso, entregar mais conteúdo ainda para a galera. Então, essa é a nossa dica aí. Tenha sempre, né, um método de proteger o lucro, para você não cortar o seu lucro rápido demais, para você dar a chance desse lucro crescer. Também não é deixar ele crescer assim para sempre, tem que ter um método para você poder colocar ele no bolso quando o mercado começa a voltar contra você, senão você vai ficar com um lucro muito pequeno de uma operação que foi muito para frente. Então tem que ter tudo um processo, um método, assim que você consegue a tão sonhada, né, consistência. E a eliminação científica das perdas, para você ter perdas bem curtas, bem pequenas. Beleza, galera? É isso. Vamos ficando por aqui. O vídeo já ficou um pouco maior aí do que o que eu imaginava, mas é isso aí. Eu creio que a gente também entregou bastante conteúdo aí para vocês, bastante dica. Se gostou, dá um curtir, faz um comentário, isso ajuda a bater esse algoritmo do YouTube e aparecer o vídeo para mais pessoas, e a gente acredita que esse conteúdo pode ajudar de fato, né, essas pessoas a operar melhor, a negociar melhor e a entender esse mercado financeiro que não é um bicho de 7 cabeças. Tem que estudar, tem que fazer uma análise, né, correta do ativo, do que você vai fazer dentro do mercado, se conhecer bastante, sem dúvida nenhuma, e o resto é deixar o mercado trabalhar, beleza? Grande abraço, galera, fique com Deus, tá aí nossos contatos, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Um abraço!